Paz e graças, meus irmãos, que Deus abençoe a todos os meus prezados irmãos. Nós iremos dar continuidade ao tema sobre o batismo, sobre os novos votos batismais e os 28 pontos de crenças de nossa igreja. Iremos tratar desse assunto que é muito importante, do qual o Senhor tem nos abençoado, com bênção tão grande que é esse esclarecimento. O Senhor tem nos mostrado o que é a verdade presente. E para que nós possamos despertar e, como homens de Deus, não apresentar fogo estranho no altar do Senhor. Porque, irmãos, o que tem sido apresentado no altar do Senhor é fogo estranho. Fogo do diabo no altar do Senhor. E o Senhor não está satisfeito com essa situação. Que possamos dedicar nossa vida em fazer um trabalho que honre a Deus, em apresentar homens e mulheres convertidos ao Senhor, em fazer um trabalho que honre e glorifique o nome de Deus. Eu convido a todos que acessem o meu canal, que compartilhem esses vídeos. Não é um eu falando, mas sim a palavra santa de Deus, o Espírito de profecia e a Santa Bíblia. Que essa mensagem possa despertar aqueles que estão fazendo um trabalho de uma forma errada, que estão apressados em levar as pessoas ao batismo de qualquer jeito, que essas pessoas possam ser despertadas, venham arrepender-se e apresentar o povo de Deus, homens santos e mulheres, para receber a vida eterna. Que Deus assim abençoe. Iremos orar ao Senhor e pedir suas bênçãos. Santo Deus de bondade, nosso Pai Celestial, louvado e engrandecido é o Teu nome santo, meu Deus. Teu nome santo por enviar Teu santo Filho Jesus Cristo, assumindo a minha natureza, a natureza de toda a humanidade, para nos elevar às alturas celestiais. Obrigado também, Senhor, por enviar o Teu Consolador, o Teu Santo Espírito, a terceira pessoa da divindade, do qual nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Abençoe, Senhor, essa mensagem para que alcance Tua igreja, Teu povo, para que Teu povo venha a ser despertado para a urgência de apresentar homens e mulheres santos, não levar homens e mulheres para dar problema, trazerem confusão à Tua igreja. Abençoe, Senhor, esta mensagem, abençoe Teu povo, no nome santo de nosso Salvador Jesus. Amém. Depois que os meus defeitos de caráter estão reformados, unicamente quando a igreja estar composta de membros puros e abnegados, pode-se realizar o propósito que Deus tem para ela. Demasiada obra apressada se faz para acrescentar nomes à lista da igreja. Diz a profetisa. Um trabalho apressado para acrescentar o quê? Nomes no livro da igreja. Os que os aceitam dizem: primeiro os aceitaremos na igreja e depois os reformaremos. Mas isto é um erro. A primeira obra que deve ser realizada é a obra da reforma. Orai com eles, falai com eles. Mas não permitais que se una ao povo de Deus como membros de igreja, até que eles dêem uma decidida evidência de que o Espírito de Deus está trabalhando nos seus corações. Revista Herald, 21 de maio de 1901. Então muitos dizem, não, vamos batizar, depois que nós batizar eles, nós vamos ensinar o resto. Não. A palavra de Deus diz bem aqui que Deus não quer que seja acrescentado uma lista de nomes nos livros da igreja. Ela diz bem aqui que primeiro essas pessoas devem ser reformadas. Deve haver uma reforma, uma mudança na vida dessas pessoas. Os caracteres devem ser transformados. Primeiro deve ser dado este passo. É interessante esse texto, irmãos. Primeiro os aceitaremos na igreja e depois os reformaremos, diz muitos pastores. Ou quase todos. Por quê? Se é colocado um obreiro no campo e esse obreiro não está batizando, ele é mandado para outro campo. E se ele chegar e não fizer o trabalho
que deve ser feito, batizar multidões, é lançado fora. Então, por isso, hoje, a organização está preparando o homem com um neurolinguístico, homens que estão aprendendo nas instituições mundanas do diabo, para aprender a hipnotizar as pessoas, e essas pessoas são tocadas pelo sentimentalismo, essas pessoas choram e dizem, estão convertidas, vamos batizar. Depois de me ter arrependido e confessado os meus pecados, alguns iniciam reuniões de reavivamento, trazendo assim muitos conversos para a igreja. Passada, porém, a excitação, onde estão os convertidos? Não se vêem arrependimento e confissões de pecado. O pecador é instado a crer em Cristo e aceitá-lo sem consideração quanto à sua vida passada de pecado e rebelião. O coração não é quebrantado, não há contrição de alma, os supostos conversos não caíram sobre a rocha Cristo Jesus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 19. Então, passada a experiência, aquele excitamento, que as pessoas são oferecidas cestas básicas, são dados presentes e pessoas sendo batizadas. Passou o excitamento, que dos conversos? Então a palavra de Deus diz bem claro, depois do ser humano ter se arrependido e confessado seus pecados. Então depois que ele foi levado a fazer reflexão na sua vida, a se arrepender de todos os seus pecados passados, ter se arrependido, lembrando que arrependimento é o afastamento do pecado. Certo? Arrependimento é um afastamento do pecado. É uma contrição por ter cometido aqueles atos. Então, irmãos, isso são os passos para o batismo. Outro exemplo, são pessoas amigadas sendo batizadas. Como é que pode pessoas que não são casadas serem batizadas? Não podem, porque batismo é morrer para quê? Para o pecado, é uma renúncia do pecado. Então, essas pessoas não podem, não devem ser batizadas enquanto ou se separam ou se casam. Ou apartam-se, ou casam-se, se tiver com as possibilidades de casar. Quando eu estou unido a Cristo, como desejaria poder impressionar todos acerca do perigo em questão de perder o céu? Unir-se à igreja é uma coisa, e estar unido a Cristo é outra. Que você entenda isso, pastor, obreiro, que uma pessoa está unida à igreja é uma coisa, ter o seu nome no livro da igreja é uma coisa, e estar unido a Cristo é bem diferente. Nem todos os nomes registrados nos livros da igreja estão registrados no livro da vida do Cordeiro. Muitos, ainda que aparentem ser crentes sinceros, não mantêm uma conexão viva com Cristo. Testemunhos para a Igreja 5, versos 2, 7 e 8. Então, multidões de pessoas estão sendo colocados seus nomes nos livros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas os seus nomes não estão no livro da vida do Cordeiro. E isso, irmão, é por isso que os líderes infiéis irão receber uma condenação muito maior do que o pecador comum. Um homem pode ser batizado e o seu nome ser colocado nos registros da igreja, e não obstante o seu coração permanecer sem mudança alguma. As tendências hereditárias e cultivadas podem, todavia, fazer mal ao seu caráter.
Aqueles que não têm uma conexão vivificante com Cristo podem estar em companheirismo com Cristo mediante aparências externas. Os seus nomes podem estar registrados nos livros da igreja, mas estes não são membros de seu corpo, não são membros de sua igreja. Aqui entra a igreja visível e a igreja invisível. A Bíblia diz assim: não devemos chamar de Babilônia aqueles que estão erguendo a lei pisada a pé, aqueles que estão sustentando a lei de Deus. Está em Testemunhos para Ministro. Estes não são babilônicos, mas esses que estão pisando a lei de Deus, que estão ensinando outros a transgredir a lei de Deus, são babilônicos, são egípcios. Não é a verdadeira igreja de Deus. Não é a igreja que faz parte do corpo celestial. Contemplem todos a perfeição que é seu privilégio alcançar e façam a si próprios a pergunta: está a minha vontade submetida à de Cristo? Podem ver-se a plenitude e a riqueza da videira viva, sua bondade, sua compaixão, sua misericórdia e seu amor na minha vida e no meu caráter? Ela pergunta. São perguntas para reflexão, em que você e eu devemos refletir sobre essa mensagem tão importante para nós nesses últimos dias. Devemos atingir o âmago da coisa, irmãos. Devemos dar uma mensagem que seja verdade presente no âmago. Devemos deixar de tanto falar sobre lari-lari. Hoje se vê muitos pregadores de verdade presente só falando em lari-lari, mas não toca no âmago. Quando realmente amo a Jesus e manifesto o meu amor mediante a prática da verdade, todos quanto entram na nova vida devem compreender anteriormente ao seu batismo que o Senhor requer afeições, não dívidas. Deus não quer dívidas, como já foi falado. Deus quer transformação. Deus quer qualidade. Deus quer o quê? Qualidade. Quando tiver saído do mundo, estou separado das coisas imundas e dou evidências de que não sigo os costumes, as modas e os sentimentos do mundo. Agora ficou difícil. Por quê? A maior parte dos nossos pastores são mundanos. Jogam futebol, tomam refrigerante e comem carne. A maioria de suas mulheres são mundanas, usam short e usam calça, um cabelinho tudo cortadinho, parecendo cabeleirinha de nambu, né, de rolinha. A maioria parece que vão para um desfile de moto com sapato alto, um sapato bem alto. A maioria se pintam, tem o título de Jezabéis. Então, a maioria dos nossos obreiros, como é que eles irão agora apresentar essa mensagem às pessoas lá do mundo? Não vão. A prova de discipulado não se aplica tão rigorosamente como se deveria àqueles que se apresentam para o batismo. Não é apresentado tão rigorosamente, aqui fala rigorosamente, as pessoas que querem ser batizadas. Rigorosamente, com rigor. Falar, dizer, olha, tá bem aqui, ó. Você não pode ser batizada enquanto você não se casar, enquanto você não deixar de ser mundana. Diz mais, deve saber-se se os que professam estar convertidos estão simplesmente adotando o nome de Adventista do sétimo dia, ou se estão tomando sua posição do lado do Senhor para sair do mundo e separar-se e não tocar em coisa imunda.
Então o pregador, o obreiro, ele deve ter experiência, conhecimento para distinguir se essa pessoa está querendo enganar, querendo entrar na igreja com a capa de ovelha, mas é um lobo. Diz mais: quando dão evidências de que entende plenamente sua posição, onde se aceitas, somente quando dão evidências de que compreende sua posição, deve ser aceitas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas quando revelam estar seguindo os costumes e as modas e sentimentos do mundo, deve-se tratá-la com firmeza. Não devem ser aceitas enquanto não dê evidência, não deve ser aceita. Devemos separar-nos do mundo e negar-nos a tocar aquelas coisas que desviarão os nossos sentimentos de Deus. Se vos exorta a que não toqueis no imundo, pois ao tocá-lo ficaremos imundo. É impossível que vos unais com os que são corruptos e permaneceis puros. Deus e Cristo e a hoste celestial querem que o homem saiba que, unindo-se com os corruptos, também se tornarão corruptos. Então é necessário que se apartam. Então a palavra de Deus mostra bem claro. Está em Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1102. Quando estou vivendo uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, mas cuidadoso preparo dos que se apresentam candidatos ao batismo, é o que se faz mister. Ela diz o que? Cuidadoso, cuidado para aqueles que se apresentam ao batismo. Tem necessidade de mais conscienciosa instrução do que em geral recebem. Os princípios da vida cristã devem ser claramente explicados aos recém-convertidos. Os princípios da vida cristã devem ser explicados aos que são recebidos ao batismo. Deve-se explicar para ela os princípios. Que princípios são esses? Olha, o sábado é o santo selo de Deus. É o mandamento que contém o selo. É o selo de Deus. Neste dia, não podemos fazer assim, não podemos andar assim, não podemos trabalhar no sábado. Não podemos vender no sábado. Não podemos manter relação sexual no sábado, porque o Senhor deixou 6 dias para mim realizar tudo que é meu, e um dia é dele. Olha, é um princípio religioso que as mulheres devem usar saias abaixo do joelho. É um princípio religioso que as mulheres se vistam com blusas decentes. É um princípio religioso que as mulheres não devem usar maquiagem. É um princípio religioso que as nossas músicas não devem ser músicas dançantes. E por aí vai. Então agora, quando o candidato der evidência que ele mudou suas músicas, mudou suas vestes, mudou sua alimentação, deixou de transgredir o santo sábado do Senhor, deixou os esportes imundos, deixou todo tipo de esporte, porque todo é imundo. Então ele deve ser aceito na igreja de Deus. Mas se isso acontecesse na íntegra, o que os pastores colocaram na sua cabeça? Não haveria abundância de dízimo. Não haveria dízimo para investir nas bolsas de valores.
não haveria dízimo para morarmos numa linda mansão, para termos lindos carros, para construir grandes instituições. E realmente não haveria, porque Ellen G. White diz lá em 1 Escritos 228 que aqueles que são ricos e carnalmente filhos do diabo não permaneceriam dentro dessa igreja. Aí ela diz, mas como muitos são ricos, permanece dentro da igreja, enquanto nunca deveria permanecer dentro da igreja. É pela nossa conformidade com a vontade divina em nossas palavras, atos e caráter, que provamos nossa comunhão com Ele, com Deus. Quando quer que alguém renuncie o pecado, que é a transgressão da lei, sua vida é posta em harmonia com essa lei, caracterizando-se por perfeita obediência à mesma. Esta é a obra do Espírito Santo. Testemunhos Seletos, volume 2, 389 a 390. Poderia ser batizada uma criança de 12 anos, 10 anos, 8 anos de idade? Eu não vou botar nem 8 nem 10. Vou botar 12 anos. Cujos pais não sejam adventistas do sétimo dia? Para que uma pessoa seja batizada, ela deve ter responsabilidade e compreender o que Deus requer dele, daquela pessoa. A recomendação seguinte não se refere a filho de pais não adventistas, mas de pais adventistas. Vamos ver que recomendação é essa. O batismo é um rito muito importante e sagrado. E importa compreender bem o seu sentido. Simboliza arrependimento do pecado e começo de uma vida nova em Cristo Jesus. Não deve haver nenhuma precipitação na administração desse rito. Pais e filhos devem avaliar os compromissos que por ele assumem. Antes de os fazer batizar, perguntai-lhes se o principal propósito de sua vida é servir a Deus. Ensinai-lhes então como deve começar. Depois de feito quanto em vós cabe, e ele revelarem ter compreendido o que significa a conversão e o batismo, e estarem verdadeiramente convertidos, deixai que se batizem. Aqui está se referindo a pai adventista e filho adventista. Esse texto aqui não está se referindo a um filho de uma pessoa que não seja adventista sétimo dia. Os pais cujos filhos desejam batizar-se têm uma obra a fazer, já examinando-se a si próprios, já instruindo conscienciosamente os filhos, comprometem-se a guardar com especial interesse esses cordeirinhos do rebanho, para que não desonrem a fé que professam. Evangelismo 309. Então não é filhos de pessoas que não são adventistas. O que está acontecendo? São batizados milhares e milhares de crianças na nossa igreja. A nossa igreja está igual a igreja católica, batizando criança. E essas crianças chegam em casa, elas não têm compreensão ainda da verdade. E muitas das vezes elas são batizadas que nem os pais sabem. Quando chega em casa, o pai bota carne de porco para elas comer, elas comem carne de porco, comem camarão, comem tudo. Por quê? Porque ainda são completamente crianças, certo? Então, a nossa igreja não deve batizar crianças. Aqui não é a igreja católica apostólica romana. Continuemos o texto. A instrução religiosa deve ser ministrada aos filhos desde a mais tenra infância, não no espírito de condenação, mas alegre e bondoso. As mães devem vigiar constantemente para que a tentação não sobrevenha aos filhos, de modo a não ser por eles reconhecida.
Os pais devem proteger os filhos por meio de instruções sábias e valiosas. Como os melhores amigos desses seres inexperientes, deve ajudá-los a vencer a tentação, porque ser vitoriosos é quase sempre a sua sincera ambição. Deve considerar que os filhinhos que procuram proceder bem são os membros mais novos da família do Senhor. Quem? Os filhinhos. Sendo o seu dever ajudá-los com profundo interesse a dar passos firmes na vereda da obediência. Com carinhoso zelo, devem ensinar-lhes dia a dia o que significa ser filho de Deus e induzi-los a render-se em obediência a Ele. Ensinai-lhes que obediência a Deus implica obediência aos pais. Esse deve ser o vosso empenho de cada dia e de cada hora. Pais, vigiai e orai, e fazei dos filhos os vossos companheiros. Ela continua. E quando enfim raiar a época mais feliz de sua existência, e amando de coração a Jesus, desejarem ser batizados, procedei com reflexão. Antes de os fazer batizar, perguntai-lhes se o principal propósito de sua vida é servir a Deus. Ensinar-lhes então como deve começar. Muito depende dessa primeira lição. Mostrai-lhes com simplicidade como prestar o primeiro serviço a Deus. Tornai essa lição tão compreensível quanto possível. Explicai-lhes o que significa entregar-se a si mesmo ao Senhor, e ajudando-os pelos conselhos dos pais, proceder como manda sua palavra. Depois de terdes feito tudo quanto vos foi possível, e eles revelarem ter compreendido o que significam a conversão e o batismo, e estarem verdadeiramente convertidos, deixai que se batizem. Mas, repito, dispondem-vos de antemão a agir como pastores fiéis. Enguiai-lhes os inexperientes pés no caminho estreito da obediência. Deus tem de operar nos pais para que possam dar aos filhos bons exemplos em relação ao amor, a cortesia, humildade cristã e inteira devoção a Cristo. Se, porém, consentides em que os filhos sejam batizados e depois lhes permitirdes proceder como lhes apraz, não sentindo nenhuma obrigação de guiá-los pelo caminho estreito, sereis vós mesmos responsáveis pelo fracasso de sua fé, ânimo e interesse pela verdade. Testemunhos Seletos, volume 2, página 391 a 393. Aqui nós estamos olhando os conselhos do Senhor Deus com respeito ao batismo. Há crianças. Então essa criança ela deve ser instruída pelos pais, no assim diz o Senhor. E se ela não é filha de um adventista fiel, que é filha de uma pessoa lá fora, então essa pessoa ela não teve instrução da parte dos pais. Então essa pessoa só deve ser batizada, essa criança, quando realmente ela tiver a capacidade de compreender toda a verdade, quando ela tiver responsabilidade como adolescente para ser batizada. Enquanto isso não acontecer, não devemos nos precipitar em fazer o que estamos fazendo, batizando rios de crianças e depois fazendo o que bem quer. Quando me tiver afastado de todo o mau hábito, os batizados adultos devem compreender melhor do que os de menor idade os seus deveres, pela renúncia de maus costumes, mexericos, ciúmes e desobediência. Uma luta tem de ser travada contra cada mau traço de caráter.
Então aqui nós estamos vendo esses maus hábitos devem ser primeiro renunciado. O obreiro, o ancião, o pregador deve observar, acompanhar esta pessoa constantemente para ver se ela já deixou os maus hábitos. Porque se ela era um fofoqueiro, uma fuxiqueira lá no mundo e entra para a igreja com os mesmos costumes, não morreu, então Ellen G. White disse no início da mensagem, ela falou que vai causar grandes perplexidades dentro da igreja de Deus. Quando tiver frutos dignos de arrependimento, Mateus 3,8. A vida deve testificar da mudança de dirigente. Certo? Então, é muito sério o que nós estamos lendo aqui, né? Quando eu estou seguindo os conselhos de Deus sobre a reforma do vestuário. Olha o que a palavra de Deus diz. Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário. Assunto que deve ser cuidadosamente considerado da parte dos recém-conversos. Então aqui a palavra de Deus está dizendo em Testemunho Seleto, volume 2, 393, que um assunto que deve ser cuidadosamente instruído é a respeito do vestuário. Então nós olhamos homens, a maioria com os calçãozinhos, com as bermudas, que crente não usa bermuda, certo? Crente que usa bermuda é crente do Paraguai, certo? O crente é um espelho de Cristo, ele está aqui refletindo a verdade, ele está dando testemunho à verdade, certo? O seu corpo é o templo de Deus, então essa pessoa deve ser instruída no assim dizer com respeito ao vestuário. Deve haver uma mudança. Olha o que diz a palavra na continuação do texto. Revelam vaidade no tocante à roupa, acariciam o orgulho de coração. A idolatria praticada em material de vestuário é enfermidade moral. Não deve ser introduzida na nova vida. Na maioria dos casos, a submissão às reivindicações do Evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. Então, hoje eu estava conversando com uma irmã do Pernambuco, uma irmã sincera, da verdade presente, e ela estava dizendo para mim que ela estava conversando com uma outra irmã da igreja que havia se batizado recente, e elas estavam na igreja, na escolinha da criança lá, e ela me falou que essa irmã que tinha sido batizada recente, sendo que essa irmã, da verdade presente, tem 3 anos de que é batizada. E ela olhou para ela e falou, olha, eu não estou me sentindo bem aqui nessa igreja, não estou me sentindo bem, por quê? Vocês aqui estão parecendo o pessoal da Assembleia de Deus, parece que eu estou dentro da igreja da Assembleia de Deus, porque vocês se vestem com as saias em cima do joelho, ou abaixo do joelho, certo? Que o correto é abaixo do joelho, é 9 polegadas abaixo do joelho, né? É acima do chão. Olha só, irmãos, o que disse aqui? Que essa irmã não estava se sentindo bem, porque ela foi batizada como mundana e continuava como uma mundana, e achou que a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, tinha mais muro, tinha mais seriedade do que a Igreja de Adventista do Sétimo Dia. Uma igreja da qual Deus deu toda a verdade. Ellen G. White, ela diz que cada igreja Deus deu um pouco de verdade, elas têm um pouco de verdade. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi dada toda a verdade. Então a palavra de Deus diz bem aqui que deve haver uma mudança radical com respeito ao vestuário. Ah, mas a irmã ali é bem pobrezinha, não tem condição de comprar roupa, o irmão. Nós temos na igreja o ministério de Dorcas, dos quais é arrecadado dinheiro, fundos para quê? Para isso, é uma Tabita. Deve agora levar a palavra, mas também levar alimento, levar roupas. Quer batizar? O problema é roupa, pois então vamos comprar roupa para você. Ah, eu não quero vestir essas roupas, então por que não quer? Porque é mundana, não pode ser batizada.
Você quer entrar para você devorar lá dentro as ovelhas do Senhor. Então você não pode ser batizado enquanto não houver uma mudança radical em questão de vestuário. Diz a palavra de Deus. Então uma mudança radical, está escrito aqui. Uma mudança radical em questão de roupa deve haver dentro da nossa igreja. Mas, irmãos, isso aqui é pisado, esse mandamento. Esse mandamento aqui é desqualificado. E muitos que hoje se dizem da verdade presente, não vivem, são mundanos. Só sabem falar o tempo todo sobre, não, é possível vencer, é possível vencer. Não, pecado é transgressão da lei de Deus. Não, pecado não é natureza. Mas eles não tocam nesses pontos. Porque a maioria de suas esposas são mundanas e muitos deles são mundanos. Certo? Muitos deles estão vestindo roupa unissex, roupas andrógenos, certo? Roupa de Sodoma e Gomorra, mas mesmo assim ainda dizem que são da verdade presente. Então a palavra de Deus mostra bem claro que deve haver uma mudança radical antes do batismo. Então nós devemos pregar o assídio do Senhor e dizer, olha, minha querida irmã, você, calça é roupa de homem. Não existe calça de mulher, calça é roupa de homem. Certo? Dizer, meu irmão, bermuda não é para o crente. Bermuda não é para o mundano. Se Jesus Cristo morasse, meu irmão, aqui no teu bairro, se Jesus Cristo nascesse hoje, Jesus Cristo andaria de bermuda? Jesus Cristo andaria com a camisetinha apertadinha, como muitos pastores de nossa igreja que fazem vídeo, aparecem com as camisetinhas baby look, apertadinha, camisetinha de andrógenos. Hein? Não! Mostrar, olha, o crente, ele anda vertido. O crente tem que ter uma mudança, por quê? As roupas são as palavras não verbais, é uma identidade. Não é tudo, mas faz parte do tudo. Certo? Que Deus assim nos conceda a sua graça, a sua misericórdia, e venha tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós deixemos toda a apostasia, e assim venhamos assimilar essa verdade de Deus. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, somos muito gratos por tudo, Senhor, por toda a bondade para conosco. Ó Senhor, nos perdoe por nossas rebeldias e transgressões aos teus santos mandamentos. Desperte-nos, ó Deus, para que possamos ser obreiros, não mensageiros sem mensagem, mas o mensageiro com as 3 mensagens angélicas, apresentando homens e mulheres santos convertidos ao reino dos céus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.